bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. Eu sou o João e estamos começando mais um Imercast! Faz barulho aí! Imercast. Meu Deus, voltamos com tudo. Com tudo, Carol, meu Deus. Faz mais um barulhinho aí, por favor. Pra você que não tá entendendo nada, por que o João e a Carol estão aqui nesse lugar? Não tem, cadê a mesa? E essa barulhada? E essa barulhada é porque hoje nós estamos ao vivo no Imersão. E é claro que a gente tá contando com a galera do Imersão. Mais uma vez aí! É a galera mais animada desse Brasil. É verdade. Ainda mais do home da Mari e do Ed. É verdade. Tá explicado ali, gente. E aí, Carol? Como é que tá as expectativas pro Imercast esse ano? Ai, são as melhores. São as melhores, são as melhores. Tenho certeza que o Senhor tem preparado mesas fartas para que nós possamos mesmo nos alimentar daquilo que Ele tem preparado para nós, né, esse ano. Glória a Deus, aleluia. E você, João? Eita. Tem alguma expectativa? Com certeza. Continuar esse trabalho, que esse trabalho que a gente tem feito possa alcançar as vidas e que possa ser bênção na vida de todo mundo aqui do Imersão. Amém. Tamo junto, gente. Amém. Então vamos ao que interessa, né, de verdade, ao que nos trouxe aqui, que é o quê? Que é o quê, Carol? É entrevistar esse casal maravilhoso. Um casal precioso, com uma bagagem enorme de conhecimento, anos de experiência aí para compartilhar com a gente. E são os nossos líderes do Imersão, Will e G! Will, G, sejam muito bem-vindos à mesa Imercast. Tem até uma mesa ali, ó. É verdade. A mesa A Imercast. gente estava muito ansioso por esse momento, porque ano passado Verdade. a gente tentou algumas datas, tentamos marcar várias vezes, mas o Senhor tem a agenda perfeita dele, eu acho que foi certinho, né? Exatamente. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada Obrigado. por aceitarem, né, esse desafio, né, esse formato meio estranho, mas a gente está muito honrado de ter esse momento com vocês. Obrigado, gente. Amo você. Esses Que dois. singelo, né? Pois é, Nossa, né? nem parece. Flui, Will. Flui. A gente vai ter que contar Parece que isso. fala bastante, né? A gente vai ter que contar essa história aqui. Não tem Eu como. vou me conter pra G falar, porque eu falo muito. Tem problema, vocês vão falar muito ainda. Vamos falar bastante. Vamos começar então? Bora. Vamos começar. A gente esse ano está trazendo algo novo aqui pro Imercast, que é o quadro Imerfest. Tcharam! Tcharam! Aê! Esse delay, gente, é porque o Data Show não apareceu aqui, ó, embaixo. Isso, Gente, o que é o Imerfest? É apenas um quadro onde a gente vai fazer algumas perguntas pro pra G e a gente quer respostas rápidas. Ei, Jesus. Certo? Vamos lá? Preparados? Primeiro é eu, depois é ela. Aí os dois. É os dois. Os dois juntos? É os Os dois. Tu não vai falar errado, hein? Não, mas não é... Não, pode. É cada um Fiquem tem a sua, tranquilos. né? Isso. entendi. A gente vai fazer a Tranquilos. pergunta e vocês respondem. O importante é ser rápido. Fast. Esse é o perigo. Entendeu? Vamos começar? Partiu. Bora? Bora. Então vamos lá. Quem é o Will em uma frase? Cri, cri, cri. Eu tô tentando. Sei lá, engraçado. Sei lá, engraçado. Engraçado. Anotem, esse é o Will. Quem é a G em uma frase? Linda! Os homens não falaram pra mim. A gente trabalha com verdades, Will, aqui. Will Bressan, nós chamamos! Amarrado. No momento, eu diria sendo reconstruída. Uau! Pra hoje. Alguém tem que ser profundo, né? A G. Desculpa, gente. Vamos lá, segunda pergunta. O que Jesus representa para vocês? Pra mim, esperança.
Esperança. Em uma palavra. Uau. Fica tranquilo, uma palavra, uma Pra mim frase, é graça. Poema. um Graça. poema. Graça. Graça. Glória a Deus. Gente, qual o seu maior sonho? Viajar pelo mundo de motorhome. É um bom sonho. Bom, bom. Mas é verdade, é verdade. Tu compartilha desse sonho, gente? Compartilha. Pode ser isso. Aleluia, né? Pode ser. Inclusive, se alguém quiser nos doar um motorhome, nós estamos Ó, Vamos lá. Qual livro da Bíblia que é favorito? O seu favorito, Will? Meu é Mateus. E o seu, G? Os evangelhos. Os os evangelhos. evangelhos. Oh, ela não consegue escolher um, viu? Vamos lá. Uma referência pra você. Qualquer um? Uma referência. É pra ser pessoa, rápido, né? assim, Sim, no caso. gente. Isso. Olha lá, amor, tu é mais Uma inteligente que referência eu. de uma pessoa. O Will. O meu é a G. Meu Deus, depois dessa... Depois dessa, você não fala, depois eu tô pegando. Não precisa. Tem precisa. Pelo que vocês são gratos? Família. 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 Como você define sucesso? Família. Família. O Will. Ser bem casado. Um hobby, Will. Futebol, né? Fute. E você, G? Não sei se chega a ser um hobby, mas é leitura, assim. Não defino muito bem. É um ótimo Caraca, hobby. Eu tô mal na Mas é que parada. não chega a ser tão, assim, intenso, né? Mas, Sim. enfim. Uau. Eu tô mal na parada, né? Will. Qual é o melhor conselho que você já recebeu? Que eu já recebi. Cuide bem da sua família. Uau. Eu não consegui definir o melhor conselho, assim. Não tem problema. Não tem problema. Posso passar? Pode Pode. passar, não tem problema. Pede ajuda pros universitários, né? E agora, pra gente fechar esse quadro, a última pergunta. Qual é a pergunta que ninguém fez pra vocês, mas que vocês gostariam que fizessem? Caraca, hein? Isso aí é... Isso aí não vale, Lucas. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo pra galera. Eu sei que é uma palavra, né? Mas é... Não é uma palavra, É não. uma Pode frase ir, mesmo, pode né? ir. É, acho que tem que É uma ser. pergunta, É uma na pergunta. verdade. Por que você faz o que faz? Porque eu pergunto isso pras pessoas, mas ninguém nunca perguntou pra mim. Will, eu quero te fazer uma pergunta. Pronto. Por que você faz o que faz? Ah, porque eu faço, ué. Bate palmas, gente. Sensacional! Porque sim, não é resposta. É, isso aí. Eu tô brincando, tá? É só pra... Entendi. Tem alguma pergunta, G, que você gostaria que fizesse pra você e você pudesse responder? Não, eu sou um livro aberto. Não, tipo assim, não sei. É uma pergunta muito intensa pra ser feita, pra responder assim, sabe? Muito Não rápido. lembro. Tá certo. Então a gente tem que tirar do Imerfest. Não. Às vezes aí eu sou... Opa. Às vezes Entendemos. eu sou meio complexa. Não. Tá certo. Acho que é isso. Esse foi o nosso quadro Imerfest. Gostaram? Eita, glória. Então tá, a gente vai trabalhando, viu? Durante o ano ele, melhorando. Então é isso, eu acho que a gente agora vai colocar o papo em dia aqui. E conhecemos um pouquinho brincando, mas nós gostaríamos que vocês trouxessem um pouquinho a história de vocês para essa mesa, né? Essa mesa chamada Imercast, né, que tem estendido aí para o Imersão e para quem está nos ouvindo através das plataformas do YouTube. Então, conta para nós um pouquinho da história de vocês, tá? A gente já ouviu algumas particulares, né, através das ministrações, das nossas conversas informais, mas eu quero que vocês se sintam livres para conduzir o que vocês acham interessante compartilhar para nós, né, da história de vocês e que pode nos ensinar. Ó, já veio, hein? Ó. Gente, que lindo! Eita, glória. Mais resumidamente, assim, né? Em um outro momento, talvez a gente conte com mais detalhes, mas
A gente se conheceu através de uma rede social. Eita. Eu tinha 14 anos, o Will tinha 16 anos. E, assim, falando da minha parte, eu não vim de um lar cristão e tal, então não tinha nenhuma referência de homem e tal. Ao contrário de hoje, né? Que eu venho já tendo isso e tal. Então, eu estava ali porque qualquer um estava, né? Já o Will estava com um propósito diferente. Ele mesmo disse que se fosse para conversar com outra guria, que fosse de Jesus e tal. Quem conhece a história, ele estava voltando para Jesus. E ele me chamou, enfim, a gente se encontrou. E foi onde eu conheci Jesus, através da carta que ele era. Porque, sem muito papo, assim, ele foi me convencendo naquilo que eu já buscava, porque eu já tinha uma fome dentro de mim, de conhecer a Jesus, de conhecer aquilo pelo que eu vivia, né, um senso de propósito, enfim. E a gente começou a namorar, enfim, daí um pouco da nossa história, né? Uhum. A gente noivou, casamos ainda também muito cedo. Eu tinha 16, o Will tinha 18 anos. E foi onde a gente começou a ir para a igreja, então, né? A gente, desde sempre, foi indo para a igreja e tal. Eu tinha acabado de fazer a minha crisma, quem que era da igreja católica e tal, sabe? Uhum. E eu gosto de dizer, assim, mais para os íntimos, mas hoje é uma oportunidade, que quando eu estava me crismando, no dia exato da crisma, estava na fila da crisma, o meu sogro me ligou, a gente ainda namorava, era aniversário do Will. Aí meu sogro disse, a gente vai fazer uma festinha pro Will, estava ali na igreja. Só que eu ainda não ia muito, ainda era aquela coisa, estão falando da minha religião e tal. Eu não, né, queria ser o mais certinha possível para que eles não pudessem falar nada, né? Do que eu vivia. E daí eu, então tudo bem, eu vou. Pode dizer para ele que eu vou ir, só que era na igreja dele, né? E daí, chegando no momento da crisma, o bispo que faz da Igreja Católica, né? Ele falou uma coisa que mexeu comigo e me deu um estralo, assim, o Espírito Santo já fazendo a parte dele, né? O bispo, lembra que ele falou, vocês chegaram, porque a crisma é o nível, tipo assim, depois da catequese você faz, é o maior ali, né? Termina com 14 anos. Aí eu fiz, ele falou, agora vocês vieram até aqui por causa dos seus pais, porque geralmente é os pais que guiam vocês até aqui. Agora vocês têm que tomar uma decisão de seguir. Uau! Nossa, então talvez seja isso. Não que eu não quisesse a igreja, a religião, o que me estava me dando ali, mas eu ainda estava com mais fome. Aquilo não saciava a minha fome, né? E deu coincidência que isso, eu fui na igreja do Will e estava acontecendo um mover, assim, gente. Um mover tipo hoje. Daí eu assim, meu Deus, né? Aquela fome foi saciando, assim. Mas, para resumir... É isso que eu estava procurando. Foi onde me deu o estalo, eu digo, eu quero isso, sabe? Só que ainda fui fazendo aquele processo da família, enfim, eu também era muito nova. Então, para resumir, a gente já casou, já era cristã, né? Já estava me convertendo, na verdade. Talvez o Will tenha passado uns perrengues comigo. Mas eu queria, tinha sede, então, né? A gente foi se acertando ali. E chegando até hoje, vamos fazer 12 anos de casados. Meu Deus! Bastante trabalhado, bastante suor, bastante... Tem muita bagagem aí, né? 12 anos, hein? Você tá Não, louco. mas a gente ainda está aprendendo. Com a chegada dos filhos, as coisas vão mudando também. Ainda tem mais bagagem. Tem, sempre tem, né? Sempre vai enchendo essa bagagem. Mas acho que é isso, chegando até hoje. Se o Will quer falar da ótica dele. Aleluia. 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 Não, mas eu já falei, né? Alguns já sabem, né? Já contei já várias vezes. Lembra da história do meu primo, do carro? Vocês querem ouvir? Ninguém quer saber. Bal, eu não tô lembrado dessa história. Eu ia cantar a Vocês música. querem que eu conte? Sim! A maioria. Não, em nome de Jesus, né? Abraça-me. Mas é isso aí, o que ela falou, a gente se conheceu. Ensina-me a sentir. Gabriel. Volta. Foi como ela falou, a gente se conheceu bem novo, bem novo mesmo, bem novos, né? Novos, melhorando o meu português. Foi um baita desafio, mas assim,
Até esses dias a gente estava conversando, né, a questão da bagagem, né? Hoje a gente está aqui como líderes do Imersão e tal, né? Lugar que a gente não queria estar, mas a gente talvez fale isso depois. Sim. Mas assim, foi muitos anos de lapidação mesmo, assim, no nosso coração, no nosso casamento. Muita coisa que a gente precisava melhorar, muita coisa que a gente precisava deixar para trás. Porque quando se junta duas pessoas com pensamentos diferentes, com cultura diferente, questões da família diferente uma da outra, então você agora vai juntar as escovas, né? Morar numa casa só é um desafio. Então a gente muito novo, coisa que a gente não recomenda, nós não recomendamos que os jovens se casem tão novos como a gente casou, porque a gente passou por muitos problemas. Então o conselho que a gente sempre dá, não casa novo, porque a gente passou por muito perrengue. Você que está sobre aconselhamento, que também foi uma falta que a gente teve, né? Porque às vezes é novo, mas tem uma mentalidade para frente e tal. Só de buscar conselho já mostra alguma diferença aí, né? Verdade. Mas porque geralmente a idade também é bom cuidar, né? Pelo fato de a gente casar muito novo, é exato como a Gê falou, a gente não tinha tanto conselho. E os conselhos que a gente tinha também, a gente era muito imaturo, a gente às vezes não ouvia, né? Então a gente bateu muito, né, com a cara na parede mesmo, porque a gente errou bastante. A gente vacilou, atrasou muitos anos da nossa vida. Eu arrisco dizer, não sei se da parte dela, mas agora a gente completando 12 anos de casado é a melhor fase da nossa vida dos últimos anos. Os últimos 3, 4 anos tem sido melhor no casamento, a chegada da filha. Então, assim, a graça de Deus foi nos alcançando até lá, né, de lá até aqui. Mas, assim, agora, pelos últimos anos, tem sido os melhores anos. Então, uma das coisas que a gente aconselha a galera que quer casar muito novo, olha, você ora bastante e ora muito, assim, ó. Mas assim, ó, você ora. Continua orando e não para de orar. Permaneça em oração, gente. Exatamente, busca conselho. Amém? Amém, igreja. Amém, igreja? Busca conselho. Porque o segredo, além de Deus estar no casamento, que é a primeira coisa que Deus precisa estar ali, é conselho. A gente, por não ter conselho, a gente errou muito. Ao contrário de quando a gente vê casais aqui, que não são tão jovens como a gente quando casaram, um pouquinho mais velhos, mas, cara, assim, caminharam debaixo de conselho e o casamento deles está sendo uma bênção, assim. Então, o conselho e estar em Deus é muito importante. É segredo para o casamento durar, assim. Isso que a gente só tem 12 anos. Para alguns que já têm 20 anos, né? Então, enfim, conheci, como a Gê falou, não vou contar a história de novo, mas foi muito novos, assim, e Deus confiou algo na gente para a gente chegar até aqui. Foi uma lapidação, foi uma preparação, e aí, voltando lá na conversa que a gente teve durante a semana, que eu dei toda essa volta, Tinha até que eu sou perdido. detalhista. Não tem problema, não tem problema. Eu sou detalhista, sabe? Eu gosto de ficar... A gente estava conversando e para nós estar na frente dos jovens no Imersão é um baita desafio, e a gente não queria, porque a gente sabe da dificuldade que é, a gente sabe dos níveis de responsabilidades que é, e a gente não queria. Porque hoje a gente tem uma boa desculpa. A gente tem uma filha para criar. Então a gente tinha uma boa desculpa, mas a gente entendeu que Deus nos queria colocar aqui. E a gente tentou ser obediente. Mas a gente conversando, a gente começou a ver o quanto que a gente plantou lá atrás. Tem alguns aqui que nos conhecem, né? A Amanda, o Lucas, o Fernando. São pessoas que o meu irmão está aqui. Pessoas que nos acompanharam há anos, né? Sabe o quanto a gente plantou, né? Semeou mesmo, assim, sabe? Na vida da galera de jovens e tal. Então a gente vê que foi um trabalhar de Deus nas nossas vidas para hoje a gente estar aqui. Então, assim, é um desafio, mas a gente está aqui dizendo sim. E como a Gê falou, a forma com que a gente se conheceu, a graça de Deus nos alcançou e hoje estamos aí. Aleluia. Vou parar por aqui. Ô, glória. Bom, já que você entrou nessa vertente, Will, então eu já queria te perguntar, como que foi para vocês aceitar esse convite de estar aqui pastoreando essa galera? Como foi para vocês isso? Que a culpa é tua, fala do... Eu digo que é uma segunda chance. Mas para explicar, é que em 2014 a gente liderou um pequeno grupo de jovens de uma outra igreja que a gente estava. E eu tinha 18 anos, o Will 20 anos. Então, para perceber, a gente
teve muita cara na parede, né? Tanto pela nossa imaturidade, quanto também pela falta de aconselhamento, falta de pastoreio. E quando eu olhei, quando a Maiara e o Fabiano sentaram na nossa mesa e falaram isso, eu digo, no primeiro momento, não, eu já tive nesse lugar, não preciso mais estar, tipo assim, abrindo o jogo, né? Não, já quebrei muita cara. O que tinha que aprender... Jovens. Já foi. Eu falei que eu ia fazer a turnê pelo As mundo. renúncias já foi, as noites mal dormidas já foi. Não, enfim. Mas ao decorrer do tempo, né, eles... não, vocês não precisam responder agora, enfim, né? Não é algo também que se vai decidir de uma hora para outra. Mas a gente orando em Deus e tal, e o Espírito Santo começou a fermentar algo no meu coração, justamente sobre isso, é uma chance. Porque eu saí muito frustrada, assim, do lugar onde a gente estava, da forma como aconteceu e tal. E tinham muitas feridas no meu coração e uma culpa também, né? Podia ter feito melhor, podia estar mais presente. Mas eu olhei para isso com compaixão, né? Eu digo, não, cara, eu era uma menina imatura, recém-casada, fazia 2 anos que a gente estava casada. Foi o melhor que eu consegui com o que eu tinha, uma paixão por Jesus ainda, né? No primeiro amor, eu me considerava muito recém-convertida ainda. Doei o que eu tinha, minha casa era sempre cheia de jovem, a nossa casa, né? E tudo bem, olhei com compaixão e aquilo me curou, né? Então, a partir do momento que isso curou, o Senhor disse, é tempo de avanço. Só que eu olhei para a situação que a gente estava, como o Will falou, minha menina com 3 meses, eu digo, avanço, Deus, eu estou sem dormir há 3 meses, só para te deixar claro. Avançar como? Eu estou avançando, na verdade, porque a maternidade é nova, a paternidade é nova na nossa vida, né? Então, a gente já está aprendendo muito com isso. Enfim, ao longo dos meses, assim, eu falava... O Will brinca que ele sempre perguntava de manhã, amor, quantos % tu tá? Né? Daí eu tô uns 50, eu falava. Daí foi aumentando isso, né? E ele sempre estável, assim. 20%. 20%. Deu, ai, que duro, Deus. que difícil. Então, tu vai ter que mexer no coração dele, porque quem nos conhece, né? Quem nos conhece sabe que isso, na verdade, é invertido. O Will sempre é avanço e eu, será? Pé muito no chão, que às vezes é ruim também. Mas, né, tipo, muito estaca, assim. E deu, então Deus vai ter que mexer no coração dele. E enquanto isso, o Senhor mexendo no nosso coração, no meu coração. E até que um dia eu peguei uma palavra ali, agora eu não consegui anotar, não me lembro de ter anotado, compartilhei com o Will e fez muito sentido realmente no tempo de avanço. E a gente conversando com o Fabiano sempre, com a Mai. E eu falei, é incrível, assim, eu estava com muito medo, né? Medo, como eu falei, a gente já teve nesse lugar, então a gente passou um filme, assim, de como que ia ser e tal. Mas, ao mesmo tempo, o medo foi cessando e vinha aquilo, tipo assim, o que eu não aprendi que eu preciso aprender? O que a gente precisa renunciar que a gente renunciou naquela época? Então, eu vi como eu falei, uma segunda chance, além da cura, também da Eloá. Eu comecei a ver o benefício que ela poderia ter disso, dessa plantação, porque a gente considera um tempo de plantação também. Então, eu ainda tenho orado a Deus, né? Porque a maternidade exige muito da gente, mas também, talvez as mães que estão aqui podem dizer, mas é sempre aquele medo de, eu vou roubar dela o tempo que eu estou aqui, eu poderia estar com ela. O tempo que eu vou estar com uma menina, poderia estar com ela e tal. Mas o Senhor foi acalmando meu coração em todos os aspectos, que tudo, eu falei para a Mai, eu tenho uma boa desculpa, como ele falou. Cara, eu estou vivendo a minha maternidade, escolhe outra pessoa, só que, sabe aquela coisa de tu estar mentindo para ti? Tu vai mentir para ti mesma, né? Mentir talvez seja forte, mas tu está tipo assim, se enganando. É uma boa desculpa, vai ser fácil falar, talvez eles aceitem. E não que eles nos obrigaram, não é isso, mas tipo assim, vai ficar bonito. Eu vou dizer que eu vou cuidar da minha casa. Tipo assim, não, Deus, eu não quero isso. Né? Logo, e tipo assim, um despertamento dentro de mim mesmo. Tipo assim, eu não me reconheci, porque, como eu falei, eu não queria esse lugar de novo. Talvez eu tenha sofrido um pouco mais do que eu naquela época, porque eu era um pouco mais tímida ainda. Então, tipo assim, enfim, e de recém-convertida, gente. Então, tipo assim, é tudo muito intenso quando tu tá se recém-convertendo. Então, alguém fez alguma coisa, teu coração tá muito... Tá frágil muito, ainda, né? Pelo menos, eu me vi assim, muito frágil, exatamente.
Então, de novo isso, enfim. Então, resumindo, teve um tempo que o Will levantou e disse, amor, eu acho que... Você virou 100% e viu lá o difícil. Como que as coisas têm os tempos certos, né? Como a gente precisa de realmente maturidade para poder enfrentar aquilo que Deus colocou na nossa vida, né? Às vezes, sendo um novo convertido, você não tinha aquela maturidade para poder enfrentar tudo o que tinha ali, né? Hoje não, hoje é um tempo diferente, né? Pra gente conseguir enfrentar tudo isso, né? Sim, com certeza. E também a gente parou para ver o prisma inteiro, né? A casa onde a gente está, no sentido aba, pastoreio, amigos, fiéis, né? A nossa casa como um todo, eu, Will e Eloá, né? Então a gente começou, por que não? Né? Por que não? Começou aquela não tinha para onde correr dúvida. mais. Ele já estava preparando vocês. Deus estava acendendo de novo, né? Sim. E até para o Will, eu sei que tu vai responder, mas já integrando o que tu vai responder, já nos diz pra gente como foi também essa questão do Will estava no louvor ali e pro pastoreio, né? Essa mudança também. Foi um desafio. Na realidade, os que nos conhecem de perto sabem o quanto eu fugia desse lugar de pastoreio. O nome pastor é uma coisa que me incomoda ainda. Vocês acreditam? Tem um irmão aqui da igreja. Will. Jesus te ama. Pastor Will. Não o nome do pastor, porque eu chamo nosso pastor de pastor, não é isso. Mas pelo fato de sofrer muito com questão de liderança, a gente acaba, né? Tipo assim, nunca que eu quero me tornar... Eu não quero estar nesse lugar, nunca. Mas aí, né? Me ralei, irmão. tô aqui. Tem um irmão aqui da igreja que quando ele me manda áudio, ô pastor, às vezes eu mando para ele, com quem que tu tá falando? Que eu não sei quem é. Mas está sendo um desafio esse lugar, porque era um lugar que eu não queria. Sério. Quando o Fabiano e a Maiara sentaram com a gente, meses antes, a Maiara e o Fabiano, a gente sempre teve mesa com eles, tempo de mesa. E eu lembro de um dia na casa deles lá, a gente sentado, tomando café. E aí, a gente compartilhando sobre imersão, das mudanças que estavam acontecendo e tal. E a gente chegou no assunto de que talvez ia chegar o dia que a Maia e o Fabiano iam transitar, né? Transicionar não, né? Transicionar. Aleluia. Eles iam transicionar para esse novo nível que eles hoje estão. E aí eu lembro que eu bem inocente falei assim, mas Maia, hoje eu vejo a galera é muito madura, benção, eles vão celebrar demais quem for. A gente aqui celebrando vocês. E eu bem inocente. Não, eles vão celebrar demais. Eu vou ficar felizão. Eu vou tratar. Vai ser massa, vai ser maravilhoso. Isso meses atrás a gente nem chegou a sentar para conversar a respeito. A gente conversou, eu falei, a galera tá madura. Hoje a galera descentralizou de vocês. Tem toda a galera dos líderes de home, que a galera tá ali junto. Então não vai ser tão difícil. Passou os meses, logo no finalzinho do ano, a Maiara e o Fabiano sentaram com a gente e trocaram a ideia. Não, a gente pensou em vocês, o que vocês acham? Eu travei o Windows. Deu como tela assim? Azul. Como assim? Não, começou a bugar. Eu disse, como assim? Não, já dentro de mim eu já disse, não, tá amarrado. Não quero. Tá amarrado. Não quero, por quê? Como a gente falou, lá atrás eu amei o que a gente viveu lá atrás, né? O Lucas e a Amanda, Fernando, são frutos disso. Eles estiveram lá com a gente. Cara, foi maravilhoso. Foram acho que 4 anos que a gente ficou. E assim, foram 4 anos lindos, maravilhosos, assim, onde a gente aprendeu muito mais com os jovens do que ensinou. Porque a realidade é essa. E aí, só que a forma com que a gente na época se desligou, ficou uma situação bem chata, acabou nos frustrando a galera que tinha ficado. Ficou uma coisa bem não de Deus. Os anos se passaram, mas aquela coisa ficou dentro de nós. A gente não queria de novo assumir uma liderança para errar de novo, né? Sair de uma forma assim, às vezes, enfim. E aí eu tinha esse temor no meu coração. Além disso, a gente estava com a filha agora. E Deus já tinha falado muito comigo, já faz uns 2 anos, antes mesmo de a Eloá chegar, antes mesmo de a Eloá a gente souber que ela, né, saber que ela estava chegando. Deus ministrou muito forte comigo de cuidar da minha casa. E quando se trata de cuidar da casa, irmão, é cortar a grama, é tudo. Envolve tudo, é ficar em casa, estar com a mulher, né? É ajudar ela. Não que eu não fazia isso antes, tá? Eu fazia. Tá? Eu cortava a grama. Deixando claro. Para deixar claro, eu fazia, tá?
Só que antes era um pouco mais difícil, porque eu tinha outros compromissos e Deus ministrou muito comigo. Filho, é hora de tu cuidar da tua casa. Prepara a tua casa. Eu comecei, eu recuei, no culto de mulheres eu dei uma recuada por alguns meses, algumas outras áreas. Tocava nos domingos na aba, eu recuei. Já faz acho que 3 anos que eu não toco mais na aba, nos domingos. E eu recuei dali também, porque eu entendi que Deus estava... Não, filho, agora é o momento de tu estruturar a tua casa. Mal e mal sabia eu que depois ia chegar a filha. Então Deus já foi estruturando o nosso casamento, relacionamento. A gente passou por momentos... Nessa fase a gente passou por um momento turbulento no casamento, onde a Maia e o Fabiano nos cuidaram, nos amaram, tiveram paciência. O Fabiano fala até hoje, né? Ele deu uma palavra para nós. Cara, vocês estão igual os ossos secos que Isaías profetizou para ressuscitar. Antes de existir vida, surgiu um rebuliço, não surgiu? Uma tempestade, um barulho de ossos e tal. Vocês estão vivendo isso? Cara, ele foi muito profético ali. Vocês estão vivendo esse tempo. Parece que não vai dar certo. Parece que não vai dar certo. É uma barulheira, um vucu-vucu, uma loucura. Mas é porque vai gerar vida. Uau. Aí eu disse, eita glória, aleluia. Aí enfim, Vai gerar vida. vai gerar vida. Realmente. Gerou, né? Aí quando chegou, Alô. eles sentaram e falaram, eu disse, não, pá, cara, eu vou orar, mano. Eu vou orar e vou orar. E aí, beleza, ficamos meses ali conversando e orando, a gente ficou nessa. Eu todo dia de manhã falava com a gente, e aí, quantos por cento tu tá hoje? Eu tô 50, 60. Eu digo, eu tô 0. Eu não quero. Porque para mim, Deus tinha dado uma palavra, cuida da tua casa. Não era momento na minha cabeça de voltar a pegar qualquer tipo de compromisso de novo na igreja. Então eu fiquei nessa crise. Eu disse, Deus, tu me falou uma coisa, se tu quer mudar, fala comigo de novo. Né? Se o Senhor quer fazer lá, desce do céu agora, responde para mim, porque eu não vou. Eu não quero. Me dá minha bênção para depois subir. Depois... me dá minha bênção, depois não me abandona não. Escorinho. E aí um dia, aqui na igreja, o Theo me chamou. Ô gatão, vem cá. Aquele jeito dele, ô gatão. Ô gatão. Ô gatão, passa gatão. Vem cá. E aí, os jovens? Eu disse, até o bispão. Eu digo, bispão, eu tô orando. Mas assim, tô mais para não do que para sim. Ele disse, é sério, mas olha aqui. Aí ele puxando pro lado dele. Vocês não vão estar sozinhos, tá? Vocês têm a gente, tem a Maiara, tem o Fabiano. Eu disse, não, pastor, eu sei, a igreja é maravilhosa. Não tem nem o que falar, mas assim, não sei. Deus vai ter que mudar. Aí a gente começou a orar mais do que eu. Crente. Demais. Começou a orar demais. E aí, o que me mexeu comigo é que a G começou, quando a gente começava nessa do %, a G não voltava atrás, cara. Era de 50 para cima. E eu, eita, Jesus amado. Jesus está fazendo a obra. Porque eu esperava que ela dissesse não, de cara. Você esperava que ela dissesse não, né? Eu já esperava. E ela tem os motivos dela. Sim. Então eu pensei, ela vai dizer não. Eu digo, não, tá tudo certo. Mas aí ela disse, eu digo, Jesus. Ela tá indo. Ela tá indo e foi indo, e cada dia mais. E Deus foi dando palavra, e nós no carro, e ela dava, amor, Deus falou comigo. Eu disse, não quero saber. Não, Deus deu uma palavra sobre isso. Jesus. Pra quê? Não precisava. Aí eu já botou abraço. Eu de novo dentro do carro. Aí, enfim, as coisas foram indo e aí teve um dia que eu decidi ceder. Contra a minha vontade. Eu não queria. Se render à vontade dele. Eu tive que me render, né? A Vivi, no final de um culto de quinta, a Vivi veio e largou uma profetada ali. E ela falou, Deus está te dando autoridades, credenciais de autoridades novas. É tempo de voltar para trás do rebanho, no meio das ovelhas. E aí ela foi falando assim, eu digo, não precisava, né? Não. Deus pegou. Isso, não só isso, mas Deus foi confirmando. Então aí a gente, conversei com ela, vamos aceitar então? Vamos? Tu tá afim? Não, amor, eu tô assim, aquele jeito. Não, eu quero ver certeza em ti. Não, eu tô. Tá, então vamos falar com a Maia. Aí falamos. Aí, transicionar, respondendo, dando toda essa volta. Para responder, cara, assim, está sendo um desafio, mas está sendo prazeroso. Sinceramente, porque a G falou de algo, né? É uma nova chance. Então, estar de novo nesse lugar, pregando a palavra, pastoreando a galera, Deus está ressignificando para mim. Ele está ressignificando esse lugar de pastoreio.
E eu estou aprendendo muito, muito mesmo. Porque eu estou no lugar daqueles que muitas vezes eu julguei. Hoje eu sou o pastor. Então eu sei que eu vou colher muito daquilo que eu já fiz. Mas está sendo gratificante. Está sendo maravilhoso, assim, ó. Eu amo estar aqui cantando e ministrando, continuo fazendo isso, mas, cara, estar nesse lugar está sendo maravilhoso, está sendo um baita desafio, mas tem sido de graça mesmo, de Deus, favor de Deus, assim. Uau. Nossa, depois de tudo isso... E eu creio, de verdade, assim, acho que todo mundo aqui pode dizer que isso tem refletido muito na vida de cada um. A gente tem recebido muito através da vida de vocês. Dá pra ver essa virada de chave mesmo. É visível, assim, é muito visível ver isso através da vida de vocês. Eu creio que todo mundo aqui tem recebido isso. E como o Will estava falando assim, né? O pessoal nem vai celebrar. Vamos celebrar eles, por favor. Posso dar um... Obrigado, aleluia. É o Senhor mesmo sinalizando, né? Sinalizando esse novo tempo. Não somente para vocês, mas como imersão também, né? Eu como imersão, né? A gente como imersão. Eu vou falar por nós, tá? Deixa eu fluir. Mas nós, né? Como imersão, a gente já estava percebendo esse lugar, né? Caminhando para esse lugar, né? Diferente. E nada como mais sinalizador possível do que essa passagem de bastão. É verdade. Né? Carregando esse novo que Deus está conduzindo o imersão, né? Como nós somos gratos pelo Fabiano e a Mai, né? Eles fundamentaram e é perceptível hoje os fundamentos que eles deixaram. Os frutos, né? Os frutos, né? Tanto que foi até uma coisa que eu conversei com eles e eu falei assim, eles perguntaram, e aí, Carol? Coisa assim, né? E aí, Carol, você não tá sentindo saudade e tal, né? Aí eu falei assim, é óbvio que eu tô sentindo saudade de vocês, né? Mas foi tão leve essa passagem de bastão que não sentimos essa ruptura. Né? Não teve ruptura, entende? Porque normalmente, quando há uma troca de liderança, acabou, aí esfria e tudo. O que vai ser? A base foi tão sólida que essa passagem foi tão leve, foi tão conduzida pelo Senhor, e a gente entendeu como imersão esse novo que estava sendo sinalizado, que todo mundo foi junto, né? Então nós celebramos de verdade a vida de vocês, né? E recebemos da porção que vocês carregam. Estamos aprendendo um com os outros aqui, né? A você, como você ministra e como que você conduz. A G, né? Falando aqui no podcast, né? Vai ministrar também, carrega tanto de Senhor. Vai pregar. Vai pregar demais. Quem quer ouvir a G pregar? Eita! Eu quero, hein? O anjo bateu foto. Acho que Deus aqui já tá falando. Sabe de nada. Olha o Will aqui, né? O anjo bateu foto, hein? É que eu falo pra ela fica, não, em nome de Jesus, vai sim. Isso, eu acho que... Nem que seja Deus abençoe esse povo, mas... Não, eu acho que vai ser mais profundo, Deus tá melhorando os níveis, né? É verdade. Mas é muito lindo ver isso. E na história de vocês tem algo que é muito marcante. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, que é a questão do conselho, né? Desde lá dos 14 anos, da história de vocês como relacionamento, né, de casal, como ministerialmente falando, sobre a casa, até no seu próprio testemunho, né, Will, você traz essa importância do conselho e como que isso também é um princípio e um fundamento importante. Na verdade, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do conselho, do que vocês o que vocês querem passar mesmo, de ensinamento para nós como geração. Sei que vocês são novos, né? Não estou falando que vocês são velhos, né? Mardoqueu e... Mardoqueu, eu sempre falo Mardoqueu, gente. Não entendi. É Enoque que foi o velho, não é? Eu chamando Enoque de velho. 900 e poucos anos, nosso né? amigo. Bah, sacanagem. Mas não tô falando que vocês são Enoques, né? E nós somos, sei lá, nenéns. Mas vocês que já passaram por isso, vocês aprenderam
na pele mesmo essa questão do conselho. O que vocês gostariam de passar para nós dessa importância? Eu sei que a própria história de vocês já fala, mas o que vocês poderiam fundamentar mais, cravar mais sobre isso? Enquanto tu falava, me veio uma resposta do Fashley, Não, sobre o que não me perguntaram ali, né? Por exemplo, essa questão do conselho, eu percebo o que me faltou no conselho, por exemplo. Meu pai com certeza me perguntou, tem certeza que tu quer casar agora? Tem certeza que isso? Mas perguntas, por exemplo, do tipo, tu pode terminar os teus estudos? Né? Vocês vão morar onde? Porque a gente sofreu muito com essa situação prática mesmo, com essa situação de conselhos básicos, sabe? Que poderia vir até dos nossos próprios pais, mas se tivesse na igreja já seria tapando uma coluna ali, né? Então, talvez respondendo aquela pergunta, seria isso, assim, esse tipo de pergunta. A gente sentiu falta porque teve impacto, do né? Simples. Do simples, de coisas básicas. Do dia a dia, cotidiano. Então, respondendo a tua pergunta, que agora me fugiu. Que agora me fugiu. Mas tipo o que assim, vocês trariam para isso, dessa importância, trazendo essa importância do conselho, né? Faltou a questão, né, na história ali, esse conselho do simples, do básico, desse norte, né? Olha, eu estudo a casa, aqui, não. Uou, aquele conselho que a gente sempre recebe, né? Vai para as nações, e quando você vê, ajoelha, ora, sente, quer ouvir, né? e não sei o que lá. É o conselho que a gente quer ouvir. Assim. É verdade. Exatamente. Nossa, isso não é aqui só. Mas isso. Tá. Não, mas eu entendi, Gê. Eu entendi. O que vocês gostariam mesmo que a gente aprendesse? E a gente vai aprender com vocês, que é esse conselho do ordinário, do dia a dia, do simples. Reposicionando a nossa geração, reposicionando o nosso olhar para aquilo que é importante. Show de bola. Daquilo que é preciso. Coisas simples que a gente sente falta mesmo. Teve uma vez que a G, ela estava com uma crise dentro dela. Ela estava recém-convertida, fazia acho que 1 ano, 2 anos, a gente era casado. Eu tenho uma avó que ela já está com quase 90 anos já, 92. Minha avó é a G que sabe a idade. Pelo que eu lembro, é 92. Mas ela foi uma missionária, cara, incrível, por anos. Mas aos 80 e poucos anos ela sofreu um acidente domiciliar e acabou que, não sendo mais... ela ficou com sequelas e ficou... A sanidade dela, ela não tem mais. Ela é igual uma criança hoje. Mas quando ela ainda era sã, nessa época, né? Nossa, a gente amava ela, assim, sempre nos deu bons conselhos. Eu lembro que a gente levava o dízimo lá na casa dela muitas vezes. Ela falava, não, mas leva lá na igreja e tal. Mas ela sempre orava, assim, incrível. Mulher incrível. Mulher de oração, do coque, irmão. Aquela top. E um dia ela foi no final do culto, a gente foi conversar com ela para pedir um conselho, lembra? Lembro. Ela foi pedir um conselho e a gente queria ouvir algo. Aí o conselho da minha avó para ela, estava com 70, quase 80 anos nessa época, 80 anos. Foi assim, o Senhor manda te dizer que você precisa ouvir não o que tu quer ouvir, mas o que Ele quer falar para ti. Uau! Tá fácil na cara. Meu Deus! Que sabedoria! A gente ficou assim, tá, né? Então tá. Mas usando esse exemplo, falando de conselho, o conselho às vezes a gente quer ouvir certos conselhos, não é verdade? A gente vai no emprego, porque lá no nosso emprego só a gente sabe o que a gente está vivendo, não é assim? A gente sabe os atribulados que tem lá, que ficam nos perseguindo. A gente vive as dificuldades lá dentro, né? Então, a gente quer ouvir que conselho quando vem sentar? Sai de lá. Não é? Não, o emprego não está bom, né? Salário está baixo, né? As pessoas só te perseguem. Tá tudo ruim. O que você quer ouvir? Sai de lá. Só que às vezes a gente vai sentar, aí o pastor, o líder, o pai, fala, não, filho, não sai. Não é hora de sair, tu tá cheio de conta.
Pegou? Ó, eu vi que pegou alguns ali, ó. Alguns baixaram a cabeça, disse aí. Não era o conselho que eu queria ouvir. Mas enfim, não é para sair, fica. Aí a gente faz o quê? A gente age com imaturidade, a gente fica, né, imaturos, a gente fica bravo. Ah, não é de Deus esse conselho. Dodói. Fica dodói. Ah, começou a namorar com a fulana, com o fulano. Vai lá e senta. Qual é o conselho? Começou a namorar 2 meses, se apaixonou. Qual é o conselho que tu quer ouvir de uma liderança? Vai com tudo, irmão. Glória a Deus. É isso que Cara, eu né? quero ouvir. Deus, varão. Vocês estão tímidos? Ela é de Deus, varão. Ele uai. é de Deus. Vai na fé, varão. Só que às vezes o pai, o líder, o pastor, tá te acompanhando já faz anos. Aí ele tá olhando a situação. Ele já tá vendo que não vai dar certo. O pai às vezes está olhando e está dizendo assim, misericórdia. Às vezes a gente pode errar, né? Mas às vezes a gente vai para o conselho já querendo ouvir. E se quando perde conselho, né? Porque às vezes faz por si só e não fala nada. Gente, entenda uma coisa. Sobre conselho. Já estou aproveitando para ministrar aqui, ó. Ei. Isso, pega o gancho. Ei, mano. Mas o conselho que a gente sempre quer ir buscar, a gente quer sempre ouvir. Cara, abre o teu coração para receber aquilo que você não quer ouvir de verdade. Porque muitas vezes, cara, a galera fica assim, pô, o conselho não é que você vai obedecer exatamente o conselho. Tipo assim, ó, eu te dei um conselho, sai da tua empresa, porque lá é o momento de tu sair. Não, cara, vai ouvir outras pessoas. Senta com outro, com teu pai, com outro fulano e ouve. O provérbio diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Não é que você vai fazer exatamente o que eu falei. Entende? Eu já citei para vocês aqui uma situação que eu sentei com o Thelma e ele me aconselhou em algumas áreas. Eu não fiz exatamente o que ele falou, mas fui para o mesmo caminho que ele me direcionou. Entende a diferença? Ele me falou, Will, faz isso aqui. Eu não fui lá e fiz exatamente, mas eu caminhei para aquilo lá. Não aconteceu exatamente como ele falou, mas eu fui em direção ao conselho que ele me deu. Então não quer dizer que quando você vai sentar para tomar conselho, você vai ter que obedecer exatamente o que a pessoa falou. Entenderam? Você vai ter que orar, você vai ter que ouvir, além de uma pessoa, ouve mais, busca mais conselho para que você realmente encontre paz no seu coração e tome atitude. E aí, é tão maravilhoso isso, porque, cara, o conselho, ele te livra de tanta coisa que vocês não têm noção. Assim, ó, ele te livra de tanta coisa que você poderia fazer errado. E aí, Puxando cara, um gancho aí. Hã? Puxando um gancho, posso? Vai. Por favor. Manda bala. Puxando o gancho do que o Will fala, né, que ele comentou que os últimos 3 anos é o que a gente tem vivido, a melhor parte do nosso casamento, eu diria que um pouco seria o fruto desse aconselhamento. Sim. Assim, de coisas simples, como a que a gente falou, de tratamento com um com o outro, de parte prática também. Então, só para acrescentar, vai vir frutos também que tu vai dando gosto da obediência, e não só de pessoas, a gente busca principalmente conselhos na palavra, gente. Tem tanto conselho prático, simples e tão praticável, tão simples que a gente esquece, né? E claro, a gente busca na multidão de conselhos com os mais velhos, com aqueles que a gente tem como referência, mas principalmente para alinhar o nosso coração, a palavra de Deus. Estou em dúvida, como eu falou, não foi exatamente o que o Thelmo falou, mas abriu a mente, poxa, eu vou orar, vou A palavra buscar na palavra. É. É o filtro É o da filtro. nossa alma, assim, né? Porque às vezes a nossa alma está muito... então eu acho que, como eu falou, emocionado, vou trocar de serviço, está tudo apontando para isso. Ai, meu Deus, vou trocar de profissão porque está ganhando mais, porque... visionário, ó. Daí, poxa, está tudo em dúvida ali, né? O coração em dúvida. A porta não abriu, tu quer arrombar, enfim. Daí tu vai para a palavra te diz coisas simples que, né, te Isso traz é tão- para o eixo, assim. Isso é tão real que quantos aqui que já ouviram um conselho de uma pessoa de um jeito e de outra pessoa que você confiava de outro? Tipo assim, você tem 2 pessoas de referência, aí você foi lá e sentou com as 2 para falar do mesmo assunto. As 2 te deram um conselho diferente. E aí, o que você faz? Vai orar? Né? É muito simples, a gente tem que ir para a palavra, vamos orar.
pedir a Deus para que Ele traga paz no coração. Porque nesse momento, se a gente ficar só na dependência do conselho de alguém, a gente vai ficar perdido. Porque agora, deu dúvida? Na hora da prática, por exemplo, aí às vezes, me deu esse conselho, mas eu não sei na prática. Então, busque em Deus, Ele é detalhes, o Espírito Santo vai te conduzindo, fala isso, enfim, vai atrás de tal pessoa, enfim, dependendo para que situação, a situação vai acontecer. Um exemplo, assim, tentar ser o mais rápido possível, mas um dos conselhos foi a questão da nossa troca de lugar, né, que a gente estava morando atrás do meu pai, enfim, e a gente procurando casa, e a gente já estava até em dúvida, tentando até comprar um apartamento na época, e a gente ficou, meu Deus do céu, parece que a gente está arrombando, né, e a Maia e o Fabiano acompanharam muito isso, e quando chegou a proposta da casa que a gente está hoje, chegou de uma forma assim, só Deus podia fazer, de uma pessoa que estava totalmente desligada da nossa vida, proposta totalmente enquadrada com o que a gente precisava, a amplitude da casa do jeito que a gente precisava. Então, tipo assim, é isso que eu digo, quando tu alinha os conselhos com a palavra de Deus, com oração, as coisas acontecem fluida, assim, tu não arromba. E quando veio a proposta, eu falei assim, eu olhei pro Will e digo, cara, nem vamos falar pra ninguém dessa casa, porque só pode ser mentira. Sério, quando eu falei pra Maia e Quando a gente Fabiano, se mudou, a gente não estava acreditando. Né? a gente chegou dentro de casa, assim... A gente achando que depois de um mês ia dar tudo errado. Não, coisa bem assim, mentalidade assim, né? Então, enfim, assim, tu colhe um fruto que tu pensa, meu Deus, eu nunca vivi isso, né? Então... Essa parte que ela falou, colher fruto, né? É o que vale a pena. Então, se eu posso aconselhar vocês com conselho... cara, busca conselho, porque o fruto dele é maravilhoso. Você vai colher frutos bons. É muito difícil... você buscar conselhos no lugar certo, porque se tu sair pedindo conselho para tudo quanto é tipo de pessoa aí, cara, você vai acabar se enforcando, porque se vai lá e pede conselho para uma pessoa que não é cristã lá do teu trabalho, mas é muito teu amigo, mas a pessoa não tem os princípios e valores do reino de Deus, cristã, cara, o conselho dela vai ser... Eu vou citar um exemplo agora aqui, que agora me veio e é de Deus. Alguns anos atrás, depois eu acho que a gente tinha 2, 3 anos de casado, a gente ainda novo, aprendendo a lidar com a vida do casamento, bem novos. Eu trabalhava numa empresa, ela na outra, a gente não tinha filho, a rotina de trabalho era muito oposta uma da outra. Ela trabalhava às 8, 6 horas da manhã e largava umas 2 horas, 7 e 5. E eu trabalhava no horário da noite. A gente passou por anos assim, então a gente mal e mal se encontrava dentro de casa, era trabalho. E quando se encontrava, a gente entrou na crise do relacionamento de muita briga mesmo. Era briga, não dava para falar um com o outro direito, os dois eram o inimigo dentro de casa. Nesse meio tempo, cara, o diabo armou coisa para nós. Ele armou coisa para nós. E eu digo que se não tivesse Deus ali naquele momento, a gente tinha feito muito errado. Abrindo para vocês, a G trabalhava em um lugar, numa padaria, e a gente em casa estava feia a situação, a gente se brigava muito, era discussão direta. Eu era um cavalo, eu era grosso, não sabia conversar, e ela também já estava cansada. Enquanto eu estava sendo um cavalo lá em casa, um amigo dela no trabalho começou a dar para ela bom dia, o gadareno começou o incircunciso. Ele começou a dar bom dia para ela, bem querido. Começou começou assim, começou a ser querido com ela. E ela vinha para casa e eu era um cavalo, um chucro. E ela ia para o trabalho no outro dia, o cara, bom dia, sentava com ela e conversava. Só que a G, o que me impressiona é o coração dela, a integridade que ela tem. Estou falando isso porque, cara, são 14 anos que a gente se conhece, bem dizer. A integridade sempre foi a mesma. Isso aconteceu e eu não sabia. Mas certo dia em casa, a gente foi ter um momento de conversa para tentar resolver. Ela chorando abriu o coração dela. Amor, seguinte, lá no meu trabalho tem um rapaz e ele começou a conversar comigo. Eu não dei trela nenhuma de assim. Só que dentro de mim começou a existir um sentimento. Não aconteceu nada, nunca, jamais. Mas dentro de mim eu comecei a gostar da ideia. Mas eu estou te confessando. E ela em pranto, chorando. Mas chorando. E ela assim, me perdoa por isso.
Me perdoa por eu ter esse sentimento, eu não queria. Eu comecei a chorar na hora. Eu disse, se eu sou um cavalo, me perdoa. Porque me perdoa. Porque o errado é eu também. Tu tá sentindo isso, não é nem culpa tua nem dele. É porque eu também estou errado. Então me perdoa por eu estar te tratando mal. A gente chorou e ali, cara, já conseguimos vencer uma etapa do nosso relacionamento. Melhorou. Então a gente se abriu um com o outro. É quase que um conselho ali naquele momento. Aí eu dei um conselho para ela: se afasta do querido. Eu vou correr risco, não sou bobo. Eu falei para ela: ó, não quero que tu converse mais com ele. Se ele vir, não troca ideia. Ela: não, já estou fazendo isso. Perfeito, continua. Passou-se alguns anos. Nem sei se foi anos, mas passou um tempo. Aconteceu exatamente comigo. No meu trabalho, a gente entrou na crise de novo. Relacionamento na crise, briga. Aconteceu comigo. Uma colega do trabalho sentava comigo, dava bom dia, era querida. E em casa a gente se fechava. Um dia eu sentado, na hora do intervalo, conversando entre os amigos, ela estava ali e conversando. O Espírito Santo falou para mim assim, ó: não esquece daquele dia que a tua esposa falou contigo a mesma situação. Na hora eu levantei e saí da roda. Eu falei, cara, eu preciso ver. Eu fiquei agoniado enquanto não acabou o turno do meu trabalho, porque eu queria chegar em casa e abrir isso para ela. A gente sentou e eu falei a mesma coisa. Amor, aconteceu isso, não rolou nada, nunca mesmo, nunca. Eu tenho um temor disso, mas dentro de mim um sentimento surgiu. Eu seria injusto se eu não te pedisse perdão. Então me perdoa. Então eu chorei, ela chorou também, me pediu perdão, porque a mesma situação, igual. Conselho que ela deu: afasta-se do mal. Não quero que tu, né? Então, resumindo essa história, a gente se abriu e, cara, foi muito claro um com o outro, né? Conselho realmente um com o outro. A gente expôs a situação um para o outro. Se a gente não fizesse, como é que seria? Então, ali foi curado. Nunca mais isso aconteceu. Nunca mais mesmo isso aconteceu. E não vai acontecer, em nome de Jesus. Então, o que eu digo? Os frutos do conselho, eu abri isso aí, né? Não sei porquê, mas os frutos de você buscar uma integridade, buscar conselho, tentar viver de uma maneira correta, sentando com pessoas certas para se aconselhar. Nota que a Gê não foi falar isso com amigas dela do trabalho. Nota que eu não fui falar com amigos meus do meu trabalho. Eu fui falar com ele: cara, tô sentindo algo pelaquela garota e tal. Não, por quê? Os caras não tinham a mesma mentalidade que eu, não tinham o mesmo princípio que eu. Então, a primeira coisa que eu pensei, cara, preciso falar para ela. Não vou eu vou falar para ela. Então, a gente precisa prestar atenção, porque nesses detalhezinhos do conselho do dia a dia, a gente pode errar e muito feio, como pode acertar. Então, o fruto disso é muito bom. Uau, gente. Saiba para quem pedir conselho. Saiba para quem pedir conselho. E peça conselhos. Uau, gente. Nossa, que maravilhoso escutar isso assim. Aleluia. Eu vou pedir conselhos já depois, né? A fila no conselho. Depois mais uns 10 minutinhos ali, por favor. Bora. Gente, então só para conduzir pro final. Queridos, né? Trazendo aqui um pouquinho para Imersão agora. Quais são as suas expectativas para o futuro do Imersão? Fala aí, pastor. Fala aí, pastor. Falei, pastor Will, quais são? Sangue de Jesus. Cara, como eu falei aqui, eu acredito que vai ser um ano de muita colheita. Aí que está o ponto. Amém. Quando eu falo de ver essa igreja cheia, primeiro que não é pelo número, a gente nunca ficou preocupado por isso, mas é porque é colheita. Foi muito semeado por 5 anos de imersão. A Mai e o Fabiano lançando fundamentos, lançando uma proposta de vida com Deus do jovem totalmente diferente do que a gente vê aí. Cara, assim, eu sempre me surpreendi com imersão, porque imersão é mergulhar mesmo, cara. Né? Aconteceu hoje, era um culto totalmente diferente. A gente ainda falou pra galera do louvor: faz 3 musiquinhas ali e depois a gente pá. Cara, a gente já tava chapando aqui, se deixasse a gente ia. Então a imersão tem essa identidade de mergulhar muito fundo em Deus. Então a Maiara e a Fabiana lançaram essa identidade no imersão e plantaram muito, cara, semearam muito
muito no coração de muitos jovens. E a Maiara, quando antes, a gente já sabia que ia transicionar, depois que a gente disse sim, teve um culto que aconteceu ali, um dos últimos cultos que aconteceu no Alternativo, e a gente ficou. Eu lembro que ficou 1 hora depois do culto, foi uma doideira aquele culto. A Maiara chegou para mim e disse assim: Will, Deus me mostra que esse ano vai ser um ano de muita unção de paternidade e de filhos que vão voltar para casa. Uau. Então, esse ano, essa é a palavra que a gente tem entendido, que Deus vai expandir e vai trazer muitos filhos de volta. Amém. É tempo dos filhos voltarem para casa. Filho pródigo que se afastou não só da nossa casa aqui da Aba, mas de outras igrejas que estão longe, sabe? Então, a expectativa que eu tenho, cara, é ver essa igreja cheia de jovens voltando para Jesus, apaixonados por Jesus. É a expectativa que queima no meu coração. Volto a dizer, por favor, não é o número, não é a quantidade, mas se eu ver essa igreja cheia, cara, eu fico muito feliz, porque é jovens que poderiam estar pleno sábado indo para uma festa e estão aqui dentro na casa do Senhor. Então a expectativa é essa, que esse lugar seja cheio de uma juventude que vai ser apaixonada por ele, sabe? Amém. Uau, amém. Glória a Deus. Uau. Ai, glória a Deus. Tem muito papo. Com certeza esse ano vocês vão ser chamados novamente Com para o certeza. Imercast. Quem gostou faz barulho. Ai, gostei disso. Com plateia melhor, Pois né? é, ela não Grava e bota a hora. Vamos- Faz barulho, É, vou fazer isso. Vamos combinar, gente. Chama uns 10 assim pra. Do nada ali na aparecer. salinha. Só, faz um barulho aí. Cara, faz plateia. Chama Bota a da plateia Mari, ali. né? Do Mari e do Ed. Quem quer aviãozinho? Não, tô brincando. Chama o grupo da Mari e do Ed. Oê. Oi. Chama os 3, 4 da Mari e do Ed, já era. Já dá aí, né? Não, chama o Lucas, só o Lucas O ali. Lucas já dá conta. Valeu, Lucas. Mas é isso, obrigada por compartilharem. Foi Obrigado, muito bom gente. ver a visão de vocês, ver a história de vocês, ouvir, né? Ver. Quem tá assistindo no YouTube tá vendo, Tá né? vendo. Mas de escutar e de compartilhar isso, de serem vulneráveis, né? Verdade. É tão legal ver uma liderança vulnerável, né? Que não é distante, mas está caminhando para o mesmo lugar, né? Obrigada, viu? Por rasgarem o coração, compartilhar. Obrigado, A gente. gente ama vocês. E é isso. É isso. Aleluia. E você que tá em casa, você não pode esquecer de... Deixar o seu curtido, compartilha, ativa o sininho. E não esqueça de ir lá seguir e acompanhar todo o conteúdo nas nossas redes do Imersão e da Papai Rádio Digital, hein? É isso aí. É isso aí. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera!